Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, na parte dos 10 mandamentos, no capítulo 20, versículo 12, nos diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quero trazer aqui um breve estudo, mais um estudo bíblico, pela graça e misericórdia do Senhor na força do Espírito Santo, hoje sobre honra, mais especificamente sobre honrar os nossos pais. Nós vemos hoje uma geração que ela zomba dos pais, ela escarnece, uma geração que humilha os seus pais, muitas vezes pais idosos, os pais envelhecem, se tornam idosos e na sua velhice os filhos não cuidam, os filhos zombam, os filhos até batem. E aqui nós vemos um mandamento do Senhor. É bem verdade que isso foi no tempo da lei, quando estava sob a lei, o povo sob a lei, mas sob a graça também há mandamentos de honrar os nossos pais. As pessoas às vezes dizem assim: ah, mas foi sob a lei. Há um ensinamento hoje que você vivendo sob a graça, você não tem necessidade de obedecer mais nada. Que você vivendo na graça, você vai viver em pecado. Você pode viver em pecado, você pode pecar o quanto você quiser, o quanto você pode se permitir pecar, que haverá salvação para você, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Para que obedecer, né? Segundo esses falsos mestres. Mas São Mateus capítulo 15, versículo de número 3 e 4, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. No caso, os fariseus, dizendo aqui, Jesus citando os fariseus: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós vemos aqui que os fariseus tinham o costume de dar uma oferta a Deus, e assim eles ficavam livres de honrar a pai e mãe. Eles invalidavam o mandamento de Deus com suas ideias. Então nem os fariseus obedeciam ao pai e à mãe. E Jesus aqui ele fala, Jesus não veio destruir os mandamentos de maneira nenhuma. Jesus veio cumprir. Jesus cita todos os, com exceção do guardar o sábado, Jesus cita todos os mandamentos. Na verdade, Paulo vai citar sobre o sábado em Hebreus 4, sobre o descanso, porque a palavra sábado não se refere exatamente a um dia da semana, mas se refere ao descanso. A palavra sábado significa descanso, se refere ao descanso do povo de Deus aqui na terra, seja num período de 24 horas na semana, porque o nosso corpo não trabalha num sistema de máquina, ou seja no milênio, nos 1000 anos, quando Jesus voltar. Mas aqui Cristo está falando do mandamento de honrar pai e mãe. E ele diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Quantas vezes eu também me incluo, porque para a gente dar um testemunho, para a gente pregar uma palavra, a gente tem que ter vivido pelo menos algo daquela palavra. Quantas vezes eu fui rebelde, quantas vezes eu por vontade própria, eu xinguei, eu amaldiçoei, quis até, numa determinada parte da minha vida que eu estava muito revoltado, após receber um diagnóstico de autismo, eu fiquei tão revoltado que eu queria ser agressivo mesmo, de bater, de querer bater os meus pais. Mas eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado, e o Senhor hoje me inspirou a trazer
esse estudo aqui sobre honrar pai e mãe. Quantos filhos, talvez você no Dia das Mães, você chorou, porque enquanto você teve a sua mãe aqui na terra, você não honrou a sua mãe da maneira que você deveria honrar. Você não honrou o seu pai da maneira que deveria honrar. No Dia dos Pais você chora, porque você queria ter todo o tempo de volta e não pode. Então, enquanto nós temos nossos pais, nossas mães na terra, nós devemos honrá-los. E não é só a questão de obedecer aos nossos pais, eles falarem, faça isso, faça aquilo, e nós fazemos. Não é só esta questão, é também a questão de nós obedecermos e nós fazermos não só o que eles mandarem, mas também cuidarmos deles na sua velhice. Provérbios, vai dizer em Provérbios, Salomão falando, honra o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Em Provérbios 10:1, Provérbios 10:1, diz assim, que o filho sábio, ele alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Provérbios, na verdade, é um livro que o Salomão e o rei Ezequias também, e alguns outros, vão falar muito, principalmente o rei Lemuel, no último capítulo de Provérbios. A mãe do rei Lemuel vai ensinar muitas lições a ele. E é interessante que você aprenda a ler os provérbios diariamente. Tem 31 provérbios. Você leia um provérbio por dia. Se o dia tiver 31, se tiver 30, você lê 2. Se tiver 28, 29, você lê 3 ou lê 4. E aqui nos provérbios de Salomão, o filho sábio, ele alegra a seu pai. O filho sábio, ele traz alegria a seu pai. O filho que obedece, o filho que honra, o filho que cuida do seu pai, da sua mãe, na velhice, que ajuda seu pai e a sua mãe, que honra os seus pais, que cuida deles, ele alegra seu pai. Por exemplo, você obedecer uma ordem do seu pai e da sua mãe, principalmente nesse tempo de pandemia, não saia de casa, fica em casa, não, cuidado com as coisas lá fora. É interessante nós obedecermos aos nossos pais. É interessante obedecermos a nossos pais. Aqui em casa é uma dificuldade às vezes para gravar a palavra, os irmãos me perdoem. E Efésios 6, 1 e 2, é só pela graça. Efésios 6, 1 ao 3, Paulo vai dizer o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então há uma promessa do apóstolo Paulo aqui, não do apóstolo Paulo, mas do Senhor Deus, falando com Moisés, para nós obedecermos a nossos pais no Senhor. Obedecê-los e não retrucar as suas ordens. Se o seu pai e a sua mãe, jovem, ele te mandar fazer alguma coisa, faça. Se o seu pai e a sua mãe te mandar ir ao mercado, comprar uma coisa, ir na padaria, comprar um pão, não resmunga. Porque hoje é a geração do que é. É a geração do ô meu velho. É a geração que chama o pai de truta, que chama a mãe de minha velha, que chama até a mãe de você. Temos uma geração que chama Deus de você, quanto mais chamar o pai e a mãe. E os filhos devem ser obedientes a seus pais. Os filhos devem obedecer aos seus pais, devem obedecer às suas mães, para que tenham até liberdade para viver a sua vida cristã. Obedecer ao pai e à mãe, muitas vezes os pais e as mães não são cristãos, e muitas vezes a gente necessita de uma liberdade para nós cultuarmos a Deus na nossa casa. Nós temos uma liberdade para orar, para ler a palavra, sem serem interrompidas as nossas orações. E é interessante o que o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, se eu não estou enganado, capítulo 3, versículo 7, aqui ele vai dizer dos maridos e esposas, mas serve também para os filhos e pais. Igualmente vós, maridos,
coabitai com ela, mas aqui não entra na questão, com entendimento, dando honra à mulher. No caso, filhos, convivam com seus pais com entendimento, dando honra à sua mãe, dando honra a seu pai. Aí Pedro vai falar aqui, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. E realmente os filhos, se nós aplicarmos a vida dos pais e filhos, nós somos coerdeiros da graça da vida, da graça que os nossos pais nos dão, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem filho que é rebelde, filho que está na igreja, no cristianismo, e é rebelde, briga com a mãe, briga com o pai, grita. Eu fui assim, eu ainda tenho uma parte de mim que necessita ser tratada. Lutamos contra nossos pais, lutamos de querer gritar, lutamos de querer, às vezes, fazer até oração contrária. Somos tentados, não vou dizer que fazemos, mas somos tentados, às vezes, a fazer orações contrárias. Quem nunca foi injustiçado, passou uma injustiça com o pai, com a mãe, e quis amaldiçoá-los? Quem nunca passou por essa tentação? Quem nunca foi tentado pelo inimigo a fazer tal coisa? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, olha, versículo 12 da carta aos Hebreus, capítulo 12, não sei se é o capítulo 12 que fala, eu não vou achar aqui, mas a palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, e eu recompensarei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas você não deve orar para que isso aconteça com seus pais de maneira nenhuma, como muitos filhos fazem. Não, você deve clamar e pedir. Se os seus pais não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, você deve clamar e pedir a misericórdia e a graça sobre os seus pais. Você deve orar por eles, e sempre orar. Eu incentivo os jovens a orar algo que eu oro: Deus, me faz ser um cristão melhor, me faz ser um filho melhor, me faz ser no caso, se você tiver uma madrasta ou um padrasto, me faz ser um enteado melhor, me faz ser um irmão melhor, me faz ser um cristão melhor, me faça ser uma pessoa melhor na minha casa, me faça ser uma pessoa tratável. E Deus se agrada das pessoas tratáveis. Na carta de Tiago, na carta do apóstolo São Tiago, no capítulo 3, versículo 17, diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto não é a sabedoria desse mundo, porque Tiago diz no mesmo capítulo, versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, falando da sabedoria do mundo, animal e diabólica, porque onde há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Onde há contenda, há perturbação e obra perversa. Onde há contenda, há homicídio. Onde há contenda, há briga. Onde há contenda, há pecado. E a sabedoria que vem do alto, ela é pura. E Deus nos dá essa sabedoria para lidarmos com nossos pais, pacífica, vivemos em paz, moderados, tratáveis. Precisamos ser tratáveis, precisamos ter o nosso comportamento tratado para podermos abençoar a nossa casa, a nossa família. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, é dito o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas nós precisamos ser exemplo para podermos alcançar a nossa casa. Não só um exemplo moral, mas também um exemplo da oração. Os seus pais têm que observar que quando verem você, não vejam você jogando videogame, mas vejam você de joelhos dobrados, orando, falando com o pai. Ver uma pessoa olhar para você e não ver você afundado nas redes sociais o tempo todo,
mas ver você lendo a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, buscando pela sua casa, pela sua família. E aqui no livro de Atos 16:1 diz que Paulo chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e na cidade de Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas e cada dia cresciam em número. Mas eu quero me focar aqui nos versículos 1 a 3. Timóteo era um jovem que dava exemplo para sua família. Timóteo tinha um pai grego, um pai incrédulo. Timóteo tinha um pai ímpio, incircunciso, que talvez se embriagava. Timóteo tinha um pai que enchia a cara, que batia, que brigava. Não sei qual era o comportamento do pai de Timóteo, mas se você pegar um livro de história, os gregos, eles tinham maus costumes, eles eram depravados. Mas o pai de Timóteo se converteu pelo testemunho dele. Como nós, filhos, nós temos nos portado? Como temos nos portado para ganhar a nossa casa e a nossa família? Será que temos sido pessoas tratáveis? Será que temos sido pessoas que têm alcançado a nossa família, alcançado a nossa casa? Será que podemos dizer, como Josué no capítulo 24, versículo 15 do seu livro, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor? Será que mesmo debaixo de lutas podemos ser exemplo e podemos ser a coluna da nossa casa, podemos fortalecer a nossa casa não sucumbir, a nossa casa não ir à lona por causa das nossas orações? Eu deixo essa breve palavra, este breve estudo para a reflexão dos amados ouvintes. Nós devemos ser um exemplo para ganhar a nossa casa. Devemos honrar os nossos pais, honrar não só de obedecer, não só, como eu disse, de fazer isso, fazer aquilo, não só de presentear também, não só de dar presentes, isso também é bom, isso é louvável, mas ajudar no dia da adversidade. Um dia nossos pais ficarão velhos, ou, não sei, podem partir antes, e nós temos a tarefa de cuidar deles. Que o nosso Pai Todo-Poderoso abençoe a cada pessoa que escutar esta palavra gravada. Deus os abençoe e creia. A tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias e momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.